atenção, né? Nos chama a atenção. Às vezes o pessoal brinca. Ah, irmão, não é joio. Não sabe nem o que está dizendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Né? Louvado seja Deus. Né? A palavra do Senhor fala por parábola, né? O próprio Jesus aqui está falando aqui sobre os mistérios, né? Sobre as mensagens, né? Frequentemente dadas por revelação, né? Por revelação. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então por isso que ele fala assim, vós, portanto, ouve a palavra, né, do semeador, né? Quando ele fala também, vai lá, ele começa pelo semeador, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, não é verdade? Então, o tema hoje aqui o tema dessa palavra hoje aqui é: a igreja está no mundo, mas não é do mundo. E o joio está dentro da igreja, mas não é da igreja. Esse é o tema. Viu? Está entendendo aí? Então, irmão, eu vou até fechar a Bíblia aqui. Eu preguei essa mensagem há 10, 11 anos atrás e não saiu do meu coração. Louvado seja Deus. Quando a palavra de Deus, ela está falando aqui sobre trigo, falando sobre joio, aleluia. É interessante que, né, se você que gosta de pesquisar, você que gosta de pregar, você que gosta da agricultura, né, você vê que na agricultura, louvado seja o nome do Senhor, né, quando você começa a estudar, você estuda ali sobre o trigo e sobre o joio, você pode ver quando você pega aqui os dois estalos, é parecido demais, irmão. É muito parecido. O trigo com o joio, ele é parecidíssimo. Ele é muito parecido. Se você for olhar, agora só que tem uma diferença. Eu vou falar aqui para os irmãos, depois abrir a mente dos irmãos aqui, os irmãos vão entender. Quando você amassa o trigo e o joio, pega aquelas palhas lá, quando você amassa aqui para abrir, o trigo não tem nada. Aliás, o joio não tem nada. Tem nada, não tem uma semente. Já o trigo, quando você começa a desfalhar aqui, descascar, aí aparece aí semente. Tem semente. Tem vida. Mas o joio, você amassa aqui, que vai para aquele achar alguma semente, não tem. Não tem semente. Então, quer dizer, o joio, irmão, ele solta uma substância tóxica. Quem estuda na parte de agronomia sabe que o joio, irmão, ele solta uma substância tóxica, certo? Que ela impede do trigo crescer. E para quem conhece a plantação, sabe que o joio, ele cresce por cima do trigo. Pode ver, ele cresce por cima do trigo, ou seja, é aquelas pessoas, né, que quer crescer por cima dos ministérios dos outros. São aquelas pessoas que querem crescer, aleluia, aleluia, glória a Deus, querendo crescer pelo a caminhada dos outros. É aquelas pessoas que querem crescer, louvado seja o nome do Senhor, né, aproveitando, louvado seja o nome do Senhor, da tua sabedoria, aproveitando do teu dom, aproveitando do talento que Deus te deu, aproveitando do chamado que Deus te deu, aproveitando, aleluia, do entendimento que Deus te deu. Ou seja, então o joio, ele impede, ele é intrometido, né? O joio é aquela pessoa que é intrometida, ele se mete no meio, né? Ele não foi chamado para estar ali naquela obra, ele não foi chamado para estar ali naquele mistério, ele não foi chamado até às vezes para pregar, mas ele se mete, ele é metido. Aquela pessoa que é metida se mete no trabalho dos outros, se mete na obra dos outros, sabe? É um metido. Aquela pessoa que é metida, ele está qualificado como joio.
Por quê? Porque ele está lá no meio do trigo, parece um trigo, mas não é trigo. E o trigo, ele é maleável. Quando o vento vem, o trigo, ele é maleável, ele se dobra, ele se curva todinho. Quando o vento vai passando lá no campo, o trigo, ele se curva todinho. O joio não, ele fica duro, com aquele taluzão para cima. Que são aquelas pessoas do coração duro, pessoas que guardam rancor, pessoas que guardam mágoa, pessoas que não perdoam, sabe? Pessoas que não amam de verdade, pessoas que diz que perdoou, que nem Faraó. A Bíblia diz, não vai, eu vou liberar eles. Mas lá na frente ele armava uma tocaia. Sempre ele armava uma tocaia. Dizia que ia liberar, mas tinha um coração duro. Era rancoroso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que os discípulos cochilaram, irmão. Não vigiaram, não oraram, não ficaram em vigilância. Aí diz que o maligno veio e jogou o que lá? A semente. Jogou o fermento. E levantou ali toda a massa, todo o campo. E se nós não vigiar, e se nós não orar, e se nós não pagar o preço, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. O joio vai se intrometer na nossa vida. E se nós não vigiar, nós vamos deixar de ser trigo e vamos passar a ser joio. Sabe? O joio é aquele que é invejoso. O invejoso é aquele que o meu irmão tem que eu não tenho, eu quero ter. Sabe? Eu não me alegro com a vitória do meu irmão. Eu não me alegro com a vitória do meu irmão. Eu não me alegro quando o meu irmão recebe uma bênção. Quando o meu irmão recebe uma vitória, aleluia, cria uma ira, criou um ódio em mim, aleluia. O joio é aquela pessoa rancorosa, ela não esquece. Quando ela fez um propósito com o irmão e não deu certo, em vez dele orar para o irmão, ele vai usar as redes sociais, ele vai usar a televisão, redes sociais, ele vai usar o púlpito, vai usar a rádio, ele vai usar todo tipo de palavra para falar mal do irmão, para difamar o irmão, para criticar o irmão, para apontar o irmão. Então o joio, irmão, também eram os fariseus, que quando viu Jesus fazendo a boa obra, Jesus veio trazer as boas novas, Jesus trouxe cura, Jesus trouxe milagre, Jesus trouxe libertação, Jesus trouxe transformação, Jesus trouxe renovo, Jesus trouxe cura, aleluia. E o que foi que o joio fez? Os fariseus, os saduceus, foram difamar Jesus, foram apontar Jesus, foram criticar Jesus, foram afrontar Jesus, zombava de Jesus. Aí dizia, aí falava assim: ei, rei de judeus, então rei de judeu, desce dessa cruz. Olha, blasfêmia, irmão. Hoje, irmão, nós vivemos isso. O joio está crescendo de uma tal forma no meio evangélico, no meio das igrejas, e o povo, irmão, não estão entendendo. O joio, irmão, quando eu falo de fariseu, louvado seja o nome do Senhor, é aquela pessoa que vive de aparência, é oco por dentro. A Bíblia diz, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, não sei se é o verso 7 diante, a Bíblia diz que já dizia o profeta Isaías: e vocês me honram só de lábios, mas o coração está distante de mim. Irmão, quando está aqui o irmão Geilson aqui, está aqui o missionário Eudes aqui, está aqui eu, o irmão Pedro aqui, falando aqui. Quando o Senhor tira nós lá das trevas, quando Ele tira nós lá do mundo, quando Ele tirou nós lá do mundo, irmão, aí o irmão parou de beber, aí acho que está salvo, mas a língua continua grande, continua com o olho grande, continua andando na mentira, continua se prostituindo, continua adulterando, continua na falsidade. Anai, Jomana, Sebe, Kianaia, Ramanagasuri, Cantaramanaia. Não adianta tu só parar de beber e viver na falsidade. Não adianta tu só parar de beber e andar abraçando os outros como um abraço da mandoá. Abraça por trás e azunhando. Dá um abraço e azunhando com as mãos por trás.
abraço tamanduá, andando na falsidade, que hoje eu vou falar tudo que está aqui no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda que Jesus está voltando. Agora o servo de Deus não. Quando a Bíblia fala da tua face, irmão, da tua face esquerda, da tua direita, ele não está dizendo que é para tu, da tua face não. Lá no grego, nos originais, a Bíblia diz que eu tenho que dar as costas para esse tipo de gente. Eu dou as costas e continuo a minha caminhada. Eu não vou parar porque as pessoas estão falando mal de mim, estão me criticando, estão me apontando. Não, eu não vou parar não, porque eu sei o Deus que eu sirvo, e você sabe o Deus que você serve. Então o joio, ele é muito parecido com o trigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vive só de aparência, irmão. Ele vive só de capa. Por que só vive de capa? Porque, olha, o importante para Deus é o interior. Tu vê que quando tu descasca, ali o joio, tu não vê nada, não tem nada. Nada. Mas quando você começa a desbuiar o trigo, tem semente. E semente da vida. Eita glória, que semente é essa? Palavra de Deus. Palavra de Deus, irmão. Palavra de Deus, o pão vivo, que alimenta a minha vida, alimenta a tua vida, que alimenta a nossa alma, é o pão vivo, palavra de Deus. Eu era o verbo, e o verbo se fez carne e estava no meio dos homens. Palavra de Deus. O próprio Jesus, ele é a palavra viva. Então, irmão, nós temos que parar com isso, irmão, de viver como joio dentro da congregação e andar como trigo. O trigo, ele serve para fazer bolo, para fazer pão, para fazer macarrão, né? Outro tipo de especiaria. Você está entendendo? O trigo, ele tem várias utilidades. O trigo, ele é o ouro branco. Ele é tido como ouro branco, valioso. Já o joio não tem valor, não presta para nada, irmão. Só presta para ser queimado. Então, passar aqui para os irmãos, você entenda. O título desse programa aqui está lá em 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículo 18. Crescer na graça, crescer no conhecimento. Estamos alertando você, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. Abre os teus olhos. O texto aqui fala que é o campo, é o mundo. Quem é o campo? É o mundo. Não é verdade? Aí a Bíblia diz o quê? Que a igreja está no mundo, mas não é do mundo. E o mundo está dentro da igreja, mas não é da igreja. Nós estamos vivendo isso, irmão. É verdade. Nós estamos vivendo isso hoje. Você vê que eu li um texto mais cedo aqui, ó. Aleluia, Gênesis capítulo 6, versículo 5. A Bíblia diz que a corrupção do interior do coração do homem, o propósito do coração do homem era mau. Era muito mau. Mas a Bíblia diz que Deus achou graça aos olhos de Noé, o apregoeiro da justiça. E por causa de um justo, meu irmão, Deus aniquilou todo o mal da terra e depois deu vida de novo. Deu vida. Salvou ele e toda a sua família. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque a Bíblia diz que naquele tempo o povo casava, se descasava, andava em beberrice, prostituição, andava na malícia. E hoje é pior, irmão. Se lembra, irmão, que o Senhor falou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betseba, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti que mata os profetas. Nem Sodoma e nem Gomorra receberá o castigo que vocês vão receber. Então, imagina aí. E olha que Sodoma e Gomorra teve uma chuva de saraiva. Chuva de saraiva de fogo. E ele diz: ai de ti, Corazim, que mata os profetas. Hoje estão matando os profetas, irmão. Os verdadeiros homens de Deus estão tirando de lado.
estão passando a mão na cabeça. Não, irmão, não vamos. Ontem mesmo chegou o irmão para mim, aleluia. Aconteceu uma situação terrível, né, com ele, e ele ia denunciar. Aí chegou um cidadão e falou: não, irmão, nós vamos te pagar, porque se tu for falar, tu vai escandalizar o ministério. Aí ele não sabe o diabo. É do mesmo jeito hoje. Vamos calar, vamos ajeitar por aqui, que é melhor, porque se o irmão falar, ele vai manchar o ministério. Meu irmão, hoje eu estou vivendo que nem Saul. Estão poupando as gordas, sabe? Estão poupando a lã, sabe? Estão pegando a engorda e estão esquecendo das fracas, estão esquecendo das aleijadas, estão esquecendo das cegas, estão esquecendo das desgarradas, estão esquecendo. Ah, irmão, esse irmão aí é polêmico. Não sou polêmico não, irmão. Porque o Senhor Deus, Ele está levantando uma nova geração de pregadores, de homens que não temem a morte e nem a prisão, pelo amor de Deus, pela obra do Senhor Jesus. Você está entendendo? Andando como sepulcro caiado. Mas agora eu vou passar para os irmãos aqui, né, que a Bíblia diz que os fariseus sentavam, eles eram, Mateus 23, né? Eles se sentavam nas primeiras cadeiras, chegava cedo. Sentava nas primeiras cadeiras, mano. Eles eram os primeiros a sentar nas cadeiras de Moisés. Mas tudo era oco. Era tudo sepulcro caiado, irmão. Não tem amor pelos irmãos, não tem amor pela obra, só tem amor pelo teu dinheiro, só tem amor pelo teu suor, pelo que tu ganha. Você está entendendo? Olha, o verdadeiro pastor, ele escuta o gemido das ovelhas, e o lobo, ele escuta o barulho das moedas que está no teu bolso. Quando está entrando na porta, ele já está com o ouvido. É verdade. É. Olha para o carro que tu tem, para a marca da roupa que tu veste, fazendo acepção de pessoa. Mas Tiago diz: tratar iguais. Aquele que andar com a sandáliazinha, com as apergatazinhas, que tiver um anelzinho de ouro, tratai iguais. Né? Eu passo aqui para o irmão Geilson. O microfone está aberto também do missionário Eudes. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, se você quiser, nós estamos ao vivo aqui também no Facebook aqui. Se você quiser dar uma opinião, pode dar aí. Nós aqui não estamos fazendo nada escondido, não. Nós estamos dizendo a verdade. Vê, irmão? Dizendo a verdade. Você não tem coragem de dizer, nós temos coragem de dizer. E vamos sempre dizer a verdade. Pregar a salvação, a gente prega nas vielas, nos becos, dentro dos ônibus, nos hospitais, nas ruas. Mas aqui não. Aqui nós estamos falando aqui a verdade. Aleluia. Se tu é louco, se converte. Se tu é fariseu, se converte hoje. Assim diz o Senhor. Glória a Deus.